A graça e a paz do Senhor, amado, esteja com você, igreja amarás, igreja abençoada do Senhor. Deus abençoe também você que está vendo esse vídeo, que Deus possa acrescentar na sua vida, que a palavra venha revelar aquilo que Deus tem para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Convido amados a abrir a palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 42. Esse versículo 42 vai comigo lá no finalzinho dele, na parte B, que diz assim a palavra de Deus. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Agora, amados, vá comigo também, um pouco mais para frente, no capítulo 18 de Lucas, versículo de número 35. 18:35, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, amados, o último texto está aqui no versículo seguinte, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um chefe de publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aleluias. Vamos orar pela palavra, amados. Senhor, que a tua palavra sabemos que é viva, é eficaz, palavra que aumenta a nossa fé, nos dá vida. A palavra nos faz te conhecer cada dia mais. Oh, seja exaltado o nome do Senhor nesta noite, Pai, porque somente a ti pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. E obrigado pela tua palavra, e pedimos nessa noite, Senhor, fala conosco, que nós queremos ouvir a tua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Amados, nós lemos aí partes de alguns textos, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção que esses 3 textos que nós lemos, havia uma grande multidão com o Senhor Jesus. Nós vimos ali, né, naquele capítulo 8, que aconteceu que Jesus estava passando ali, uma multidão indo com ele, apertava-o porque era uma multidão grande. E estava ali uma mulher que havia 12 anos, ela estava com uma enfermidade, gastou todos os seus haveres para ser curada, mas não pôde. Não conseguiu ser curada. Mas era uma mulher que tinha muita fé. E ela, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela colocou no seu coração
no seu entendimento, na sua fé, se eu for até lá e tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. Eu vou receber a bênção. Mas havia, amados, uma grande multidão ali que oprimia o Senhor Jesus. Então, ali, o texto nos diz ali que ela, com toda a sua luta, com toda a sua dificuldade, ela foi indo, ela começou a ir no meio daquela multidão, mesmo enferma, ela vai passando, e ela chega até próximo do Senhor, e naquele momento ela levanta as mãos e toca nas vestes do Senhor Jesus. E a palavra diz aqui que imediatamente ela foi curada daquela hemorragia. Mas o Senhor Jesus, diante de toda aquela multidão, Jesus para aquela multidão para perguntar para os seus discípulos: quem é que me tocou? Quem foi que me tocou? E negando todos, até Pedro disse para Jesus: olha, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e nós não sabemos o que foi. Quem é que te tocou? Quem é que te tocou? Mas o mestre disse para ele assim: olha, Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu cura. De mim saiu virtudes. Aquela multidão parada e aquela mulher ali, ela não podia ocultar-se diante da presença do Senhor. Ela aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés do Senhor e declarou a ele e todo o povo que estava ao redor o que havia acontecido e de que maneira ela sarou daquela enfermidade. Jesus disse para ela: olha, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que chamou a atenção do mestre foi a fé daquela mulher, ao tocá-lo nas suas vestes, e ele percebeu que saiu cura, virtudes daquele toque, por causa da fé daquela mulher. Saiu cura, virtudes, e Jesus percebeu. E Jesus queria saber quem era aquela pessoa com tanta fé que se achegou a ele. Aleluia! Chamou a atenção do Senhor Jesus aquele toque. E naquele outro texto que nós lemos aqui, que aquele cego de Jericó, que era sempre colocado naquele lugar, num caminho estratégico, ele ficava sentado ali no caminho, mendigando ali, ganhando a sua moedinha, o pão de cada dia. E ele ouviu ali um barulho de uma multidão também, uma multidão passando naquele lugar, e ele começa a perguntar para as pessoas ao redor: olha, o que é isso? O que está acontecendo? Porque não era uma coisa normal. Era uma grande multidão passando ali com o mestre. Então, sabendo que era o Senhor, sabendo que era alguém que podia mudar a história dele, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele ficasse quieto, para que ele se calasse, mas ele queria a bênção, ele queria a vitória. Ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que acontece, amado? Jesus para aquela multidão. Para aquela multidão. Jesus ouve o clamor daquele filho, daquele homem, gritando e chamando pelo seu nome.
Jesus atende. Jesus pede para que vão lá e o trouxessem ele até ali. Ele faz uma pergunta bem interessante. Que queres que eu te faça? Pergunta o que queres que eu te faça? Uma pergunta, amado. Pode até se pensar uma pergunta até que absurda. Que queres que eu te faça? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que ser específico naquilo que vamos pedir. Temos que ser específico nos nossos pedidos ao Senhor. Jesus queria dizer para aquele homem, para aquele cego, que no pedido dele, algo ia mudar na vida dele. A vida dele ia mudar. Que talvez Jesus já falasse para ele que ele não ia poder mais sentar naquele lugar. Ou também, aquele cego podia pedir tantas coisas para o Senhor. Podia pedir aposentadoria, que ele não aguentava mais ficar naquele lugar. Podia pedir várias e várias coisas. Mas ele foi bem específico. Ele queria mudança na vida dele. Então ele diz para o Senhor, Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele, então veja, a tua fé te salvou. E logo ele saiu, viu, ele saiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo aquilo, dava louvores a Deus, e é isso que faz. Ele começou a enxergar, e foi necessário ele clamar pelo Senhor, mesmo diante daquela multidão. Jesus parou a multidão para ouvir o clamor, a petição daquele cego. Parou a multidão e ministrou a cura. Aquele homem foi curado, bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 19 seguinte que nós lemos, o último capítulo aqui, que nós lemos, diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e estava ali um homem, muito rico, chefe dos cobradores de impostos, muito rico. E aquele homem, ele queria ver o Senhor Jesus e não podia, por causa da multidão que estava ali, e ele era um homem de pequena estatura, baixinho, e correndo adiante, ele não tinha mais solução para ver o Senhor, ele queria ver o Senhor. Ele pega e ele sobe a uma figueira brava, ele sobe na figueira para ver o Senhor, porque o Senhor havia de passar exatamente naquele lugar. E quando a palavra do Senhor diz aqui que Jesus chegou e olhou para cima, viu Zaqueu e disse para Zaqueu, olha Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir na sua casa. Aleluia. E aqui Zaqueu, apressando, desceu daquela figueira, recebeu o Senhor Jesus na sua casa, com júbilo, com alegria no coração, e toda aquela multidão, vendo que o Senhor entrou na casa daquele pecador, começou a murmurar. Começaram a murmurar do Senhor. Zaqueu diz para o Senhor, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu defraudei, eu roubei, restituo em quadruplicado. Vou restituir quadruplicado. E Jesus diz uma palavra maravilhosa para ele. Hoje veio a salvação nessa casa, pois também é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias. Então, amados, nós vemos aqui, nesses textos que nós lemos ali, 3 situações de multidões. Eu quero perguntar para você, nesta noite aqui. Multidões estava passando com o Senhor. Estava lá a mulher do fluxo de sangue, na multidão, tocou e foi curada. O cego de Jericó gritou e foi curado. Zaqueu subiu naquela árvore. Subiu naquela árvore. E o Senhor se esforçou e o Senhor chamou ele pelo nome. Zaqueu, eu vou na tua casa. Hoje é o dia de ir na tua casa. 3 circunstâncias. E nós vemos que diante dessas 3 multidões, somente 3 pessoas recebeu a bênção. Somente 3 pessoas recebeu a cura, o milagre. Outro recebeu a visita do Senhor. Mas eu quero dizer para você, na multidão, em meio à multidão, existem muitos simpatizantes de Cristo. Simpatizantes, amados. Essas 3 pessoas queriam mudança de vida. Essas 3 pessoas queriam que o Senhor queria ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Essas 3 pessoas, foi mudada a história deles, porque não era só simpatizantes, eles se desejavam ardentemente no coração se encontrar com Cristo. Estavam cansados da vida que estavam levando. Não queriam mais viver diante daquela circunstância, diante da enfermidade, diante da vida que estavam levando. Não, eles queriam mudança de vida e só Jesus muda. Só eles, diante da multidão, só eles foram curados. Porque eles queriam um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós temos encontro com o Senhor, algo acontece. Quando desejamos ardentemente se encontrar com o Senhor muda a circunstância, a nossa vida. Ele acrescenta na nossa vida. Ele tem prazer em abençoar a nossa vida, em nos dar presentes. Chamo sua atenção que é 3 casos com multidões. Quem é você nessa multidão? Está curioso para saber quem é Jesus? Só curioso? Está murmurando, como aquela multidão murmurou porque Jesus entrou na casa de um pecador? Está murmurando? Está falando ao contrário daqueles que buscam? Aquela mulher queria tocar Jesus. O cego queria ver. Zaqueu queria uma mudança na sua vida. Mesmo sendo muito rico, precisava de coisas ainda maiores, amado, do que o dinheiro. Era paz, alegria. Amém?
Amados, eu chamo você nesta noite para pensar algo comigo, para pensar algo com você. Onde está a tua fé? Está uma fé grande, uma fé pequenininha, mas o importante é a sua fé. A fé que move montanhas. 3 casos, 3 circunstâncias. Eu convido você nesta noite que tem fé, mesmo que seja como o grão de mostarda. Eu convido você nesta noite, você que está precisando de uma cura, você que deve estar buscando a sua cura, feche os seus olhos, erga as suas mãos, amado. Erga a sua mão. Eu vou orar. Senhor Jesus, quando falamos da Tua palavra, estando reunidos 2 ou mais, o Senhor se faz presente. E nesta noite, Senhor, nós estendemos as nossas mãos para segurar no Teu manto. Segure, amado, no manto do Senhor pela fé. Sabemos que Tu podes nos dar a cura. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Senhor de todas as coisas. Teu domínio sobre os céus e a terra e tudo que nele há. Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que saia virtudes do Senhor para aquele que crê, para aquele que quer a vitória, Senhor. Que o Senhor venha derramar, venha visitar cada um deles que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera, Pai, que saia virtudes do Senhor e acrescente na vida de cada um deles que precisa da Tua cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que te pedimos e tomamos posse dessa bênção. Aleluias e amém. Amados, o cego precisou clamar, o cego precisou gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas nós que somos gentios, temos que falar esse versículo um pouquinho diferente, amados. Jesus, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu convido você, nesta noite aqui, amado, a falar o mais alto que você puder e gritar e tomar posse e dizer comigo: Jesus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Mais uma vez, Senhor, meu Jesus, tenha misericórdia de mim. E coloque o seu pedido agora, mano. Coloque o seu pedido na presença do Senhor. Aleluias. Declare a Ele o seu pedido. Aquele cego pediu a visão. Peça a Ele que você precisa também. Aleluia, se exaltado o nome do Senhor, que seja para testemunho quão grande Ele é. Eu falo para você também agora, nesse último texto que nós lemos aqui, do capítulo 19, de Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu recebeu com júbilo. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor entrar, Ele começa a mudar a nossa história, a nossa família. Ele começa a mudar a nossa história, porque onde Jesus entra,
tudo cai. Tudo cai, amado. A idolatria cai, a incredulidade cai, tudo cai, amado. Porque só a Ele pertence todo o domínio, todo o louvor, toda adoração é para o Senhor Jesus. Ore comigo, amado. Senhor Jesus, entra na minha casa. Quero te receber com júbilo, Senhor. Que o Senhor possa mudar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado no meu lar, Senhor. Entra, Senhor, toma conta desse lugar. Ah, Senhor, que haja paz no nosso lar, alegria no nosso lar, saúde no nosso lar. Entra com a tua presença, Senhor, e nos enche da tua unção, Senhor. Oh, Deus. Entra na nossa casa, Senhor, e nos abençoa. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom, Senhor. Entra na minha casa. Aleluias. Repita comigo, amado. Senhor Jesus, entra na minha casa. Muda a minha vida e muda a minha família do jeito que é necessário, do jeito que o Senhor quer que seja mudado. Aleluias e amém. Amados, Jesus está passando. Jesus está passando. Chame a atenção do Mestre. Chame a atenção de Jesus. Não seja em meio àquelas multidões desses textos que nós lemos. Não. Faça a diferença. Receba o Senhor. O Senhor Jesus, receba Ele com alegria no seu coração e Ele vai te abençoar. Boa noite, amados. Até a próxima. Que Deus seja contigo em nome do Senhor Jesus. Amém.